Jeremias 13. Nota do tradutor. Enquanto Jeremias realizava o seu ministério junto a Israel na Palestina, Ezequiel e Daniel realizavam os seus em Babilônia. A profecia de Jeremias aponta em grande parte para os juízos de Deus que seriam completados com a destruição do templo e a condução do restante do povo que havia sido deixado na terra de Israel para o cativeiro em Babilônia. Agora, a profecia relativa a Gog em Ezequiel 38:39 tem a ver com a presente aflição de Israel que há de aumentar muito nos últimos dias que antecederão a segunda vinda de Jesus, em que Deus não somente visitará a iniquidade das nações, como também a própria iniquidade de Israel, especialmente por sua ainda atual rejeição de Jesus. Só que isto contribuirá para a conversão do remanescente da referida nação, conforme se vê no seguinte texto de Ezequiel 39. Verso 21. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. 22. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. 23. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. 24. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles e escondi deles o rosto. 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora, tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel, tereis-lo pelo meu santo nome. 26. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. 27. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. 28. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. 29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Até aqui a nota do tradutor. Ainda, o profeta está tentando despertar este povo seguro carnalmente e teimoso ao arrependimento, pela consideração dos julgamentos de Deus que estavam sobre eles. Ele deve dizer-lhes: 1. Pelo sinal de um cinto estragado, para que seu orgulho seja manchado, versos 1 a 11. 2. Pelo sinal de garrafas cheias de vinho para que seus conselhos fossem rejeitados, versos 12 a 14. 3. Em consideração a isso, ele deve chamá-los ao arrependimento e à humilhação, versos 15 a 21. 4. Ele deve convencê-los de que é por sua obstinação e incorrigibilidade que os julgamentos de Deus são tão prolongados e levados ao extremo, versos 22 a 27. O cinto estragado, 606 AC. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. 2. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. 3. Então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: 4. Toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. 5. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. 6. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. 7. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. 8. Então, me veio a palavra do Senhor, dizendo: 9. Assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. 10. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. 11. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Mas não deram ouvidos. Aqui está. Um sinal, o estrago de um cinto, que o profeta usava há algum tempo, escondendo no buraco de uma rocha perto do rio Eufrates. Era comum entre os profetas ensinar por meio de sinais, para que um povo estúpido e irrefletido pudesse ser levado a considerar, acreditar e ser afetado pelo que foi assim colocado diante deles. 1. Ele deveria usar um cinto de linho por algum tempo. Alguns pensam que ele usava por baixo das roupas, porque era de linho, e disse que se ligava aos seus lombos. Deveria antes parecer ser usado em suas roupas, pois era usado como um nome e um louvor, e provavelmente era uma faixa fina, como a que os oficiais usam e as que são comumente usadas hoje em dia nas nações orientais. Ele não deve colocá-lo na água, mas usá-lo como estava,
para que fique mais forte e tenha menos probabilidade de apodrecer. O linho desperdiça quase tanto com a lavagem quanto com o uso. Como não estava molhado, era mais rígido e menos propenso a dobrar, mas ele precisava fazer uma mudança para usá-lo. Provavelmente era um linho muito fino que durava muito tempo sem ser lavado. O profeta, como João Batista, não era daqueles que usavam roupas macias, e, portanto, seria ainda mais estranho vê-lo com cinto de linho, que provavelmente usava cinto de couro. 2. Depois de ter usado este cinto de linho por algum tempo, ele deveria ir e escondê-lo num buraco de uma rocha, verso 4, à beira da água, onde, quando a água estivesse alta, ficaria molhado, e quando caísse, secaria novamente, dessa forma, logo apodreceria, mais cedo do que se estivesse sempre molhado ou sempre seco. 3. Depois de muitos dias, ele deve procurá-lo, e deve encontrá-lo bastante estragado, em frangalhos e sem servir para nada. Tem sido uma questão antiga entre os intérpretes se isso foi realmente feito, para ser visto e observado pelo povo, ou apenas em um sonho ou visão, para não ir além da mente do próprio profeta. Parece difícil imaginar que o profeta fosse enviado em 2 viagens tão longas quanto ao rio Eufrates, cada uma das quais o levaria por uma semana, quando ele poderia tão mal ser poupado em casa. Por esta razão, a maioria se inclina a pensar que a viagem, pelo menos, foi apenas em visão, como a de Ezequiel, desde o cativeiro na Caldeia até Jerusalém, Ezequiel 8 verso 3, e daí de volta à Caldeia, capítulo 11 verso 24. E a explicação deste sinal é dada apenas ao próprio profeta, verso 8, não ao povo, não sendo sinal público. Mas é provável que houvesse, naquela época, grandes conveniências para viajar entre Jerusalém e Babilônia, e que alguma parte do Eufrates não estivesse tão distante, mas que se tornasse a fronteira extrema da terra da promessa, Josué 1 verso 4, não vejo inconveniente em supor que o profeta tenha feito 2 viagens para lá, pois está expressamente dito. Ele fez como o Senhor lhe ordenou, e assim deu uma prova marcante de sua subserviência ao seu Deus, para envergonhar a teimosia de um povo desobediente. O trabalho de sua jornada seria muito apropriado para significar tanto esforço que eles levaram para se corromperem com suas idolatrias quanto o triste cansaço de seu cativeiro, e o Eufrates sendo o rio da Babilônia, que seria o lugar de sua escravidão, era uma circunstância material neste sinal. 2. A coisa significada por este sinal. O profeta estava disposto a qualquer custo e esforço para afetar esse povo com a palavra do Senhor. Os ministros devem gastar, e ser gastos, para o bem das almas. Temos a explicação deste sinal, versos 9 a 11. O povo de Israel tinha sido para Deus como este cinto em 2 aspectos. 1. Ele os levou em aliança e comunhão consigo mesmo. Assim como o cinto se apega muito intimamente aos lombos de um homem e o envolve, assim fiz que se apegassem a mim as casas de Israel e de Judá. Era um povo próximo de Deus. Salmo 148 verso 14. Eles eram seus, um povo peculiar para ele, um reino de sacerdotes que tinha acesso a ele acima de outras nações. Ele fez com que eles se apegassem a ele pela lei que lhes deu, pelos profetas que enviou entre eles e pelos favores que em sua providência ele lhes mostrou. Ele exigia a presença declarada deles nos tribunais de sua casa e a frequente ratificação de sua aliança com ele por meio de sacrifícios. Assim, eles foram feitos de modo a se apegarem a ele, de modo que alguém pensaria que nunca poderiam ter se separado. 2. Ele projetou aqui sua própria honra. Quando ele os considerou como um povo, foi para que pudessem ser para ele um nome, um louvor e uma glória, como um cinto é um ornamento para um homem, e particularmente o curioso cinto de éfode era para o sumo sacerdote para glória e beleza. Observe que aqueles a quem Deus considera que são para ele um povo, ele pretende que sejam para ele um louvor. É seu dever honrá-lo, observando suas instituições e visando a sua glória, adornando assim sua profissão. 2. É uma felicidade para eles que ele se considere honrado neles e por eles. Ele está satisfeito com eles e se gloria em sua relação com eles, enquanto eles se comportam como convém ao seu povo. Ele teve o prazer de considerar entre os títulos de sua honra ser o Deus de Israel, até mesmo um Deus para Israel. 1 Crônicas 17 verso 24. Em vão fingimos ser um povo para Deus, se não formos para ele um louvor. 2. Eles, por suas idolatrias e outras iniquidades, se libertaram dele, se lançaram à distância, roubaram-lhe a honra que lhe deviam, se enterraram na terra, e também em terras estrangeiras, misturaram-se entre as nações e foram tão estragados e corrompidos que não serviam para nada. Eles não poderiam mais ser para Deus, como foram designados, para um nome e um louvor, pois não queriam ouvir nem seu dever de fazê-lo nem seu privilégio de valorizá-lo. Eles se recusaram a ouvir as palavras de Deus, pelas quais eles poderiam ter sido mantidos ainda apegados a ele. Eles caminharam na imaginação de seus corações, onde quer que sua fantasia os levasse,
e não negaram a si mesmos nenhuma gratificação que desejassem, especialmente em sua adoração. Eles não se apegaram a Deus, mas seguiram outros deuses, para servi-los e adorá-los. Eles adoravam os deuses das nações pagãs que ficavam perto do Eufrates, de modo que foram bastante estragados para o serviço de seu próprio Deus, e eram como este cinto podre, uma desgraça para sua profissão e não um ornamento. É uma pena que tal cinto estivesse tão estragado, que tal povo degenerasse tão miseravelmente. 3. Deus, por seus julgamentos, os separaria dele, os enviaria ao cativeiro, desfiguraria toda a sua beleza e arruinaria sua excelência, para que eles fossem como um cinto fino em farrapos, um povo inútil e desprezível. Dessa maneira, Deus estragará o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Ele os despojaria de tudo aquilo que era motivo de seu orgulho, de que se vangloriavam e em que confiavam. Não deveria apenas estar manchado, mas também completamente destruído, como este cinto de linho. Observem. Ele fala do orgulho de Judá. O povo do campo orgulhava-se da sua terra santa, da sua terra boa, mas do grande orgulho de Jerusalém. Ali estava o templo e o palácio real e, portanto, aqueles cidadãos eram mais orgulhosos do que os habitantes de outras cidades. Deus percebe os graus de orgulho dos homens, o orgulho de alguns e o grande orgulho de outros, e ele vai estragar, ele vai manchar. O orgulho cairá, pois Deus resiste aos orgulhosos. Ele irá estragar o orgulho que há em nós, isto é, mortificá-lo por sua graça, nos fazer envergonhar disso e, como Ezequias, nos humilhar pelo orgulho de nossos corações, o grande orgulho, e nos curar dele, por maior que seja. E esta destruição do orgulho fará com que a alma. Feliz para nós se as providências humilhantes de nossos corações forem humilhadas. Ou então ele estragará aquilo de que nos orgulhamos. Bens, dons, aprendizado, poder, privilégios externos. Se temos orgulho disso, cabe a Deus destruí-los. Até mesmo o templo, quando se tornou o orgulho de Jerusalém, foi arruinado e reduzido a cinzas. É uma honra para Deus assumir todo aquele que se orgulha e humilha. As garrafas cheias de vinho, punição prevista, um chamado ao arrependimento. 606 AC. 12 Pelo que dize-lhes esta palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão. Não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? 13 Mas tu dize-lhes. Assim diz o Senhor. Eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. 14 Falo-se em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. 15 Ouvi e atentai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. 16 Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. 17 Mas, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. 18 Dize ao rei e à rainha mãe. Humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. 19 As cidades do sul estão fechadas, e ninguém a que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. 20 Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? 21 Que dirás, quando ele puser por cabeça contra-te aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso, não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto? Aqui está. Um julgamento ameaçado contra este povo que os intoxicaria bastante. Esta condenação é pronunciada contra eles em uma figura, para torná-la mais notada e mais comovente. Verso 12. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Toda garrafa se encherá de vinho. Isto é, aqueles que por seus pecados se tornaram vasos de ira preparados para a destruição serão cheios da ira de Deus como uma garrafa está cheia de vinho. E, como todo vaso de misericórdia preparado para a glória será cheio de misericórdia e glória, assim eles estarão cheios da ira do Senhor. Isaías 51 verso 20. E serão quebradiços como garrafas, e, como odres velhos em que se coloca vinho novo, eles estourarão e serão feitos em pedaços. Mateus 9 verso 17. Ou, eles terão suas cabeças tão cheias de vinho quanto uma garrafa, pois assim é explicado no verso 13. Eles ficarão cheios de embriaguez. Compare com Isaías 51 verso 17. É provável que este fosse um provérbio comum entre eles, aplicado de diversas maneiras. Mas eles, não sabendo o que o profeta queria dizer com isso, ridicularizaram-no por isso.
Não sabemos certamente que toda garrafa será cheia de vinho? Que coisa estranha há nisso! Diga-nos algo que não sabíamos antes. Talvez eles tenham ficado tão sensíveis com o profeta porque perceberam que isso era um reflexo de sua embriaguez, e provavelmente foi em parte essa a intenção. Eles adoravam jarras de vinho. Oséias 3 verso 1. Os seus vigias eram todos a favor do vinho. Isaías 56 verso 12. Eles amavam seus falsos profetas que lhes profetizavam sobre o vinho. Miqueias 2 verso 11. Que lhes ordenavam que se divertissem, pois nunca deveriam querer que sua garrafa os tornasse assim. Bem, diz o profeta, vocês terão suas garrafas cheias de vinho, mas não do vinho que desejam. Eles suspeitavam que ele tinha algum significado místico nisso, que não profetizava nada de bom a respeito deles, mas sim o mal, e ele é dono disso, então ele tinha. O que ele quis dizer foi isso. Que eles deveriam ficar tontos como os homens que bebem. Um homem bêbado é apropriadamente comparado a uma garrafa ou barril cheio de vinho, pois, quando o vinho entra, a inteligência, a sabedoria, a virtude e tudo que é bom para qualquer coisa desaparecem. Agora Deus ameaça, verso 13, que todos ficarão cheios de embriaguez. Eles estarão cheios de confusão em seus conselhos, vacilarão em todas as suas condutas e cambalearão em todos os seus movimentos. Eles não saberão o que dizem ou fazem, muito menos o que deveriam dizer ou fazer. Eles ficarão enjoados de todos os seus prazeres e os vomitarão como fazem os homens bêbados. Jó 20 verso 15. Eles cairão no sono e serão totalmente incapazes de se ajudar. Como homens que beberam sua razão, ficarão à mercê e se exporão ao desprezo de todos ao seu redor. E esta será a condição não de alguns dentre eles. Se alguém estivesse sóbrio, eles poderiam ter ajudado os demais. Mas até mesmo dos reis que se assentam no trono de Davi, que deveriam ter sido como seu pai Davi, que era sábio como um anjo de Deus, ficará assim intoxicado. Seus sacerdotes e profetas também, seus falsos profetas, que fingiam guiá-los, eram tão indulgentes com suas concupiscências, e, portanto, eram justamente tão privados de seus sentidos quanto qualquer outro. Não, todos os habitantes, tanto da terra como de Jerusalém, estavam tão longe quanto eles. A quem Deus destruirá, ele se apaixona. 2 Que, estando tontos, eles deveriam correr um contra o outro. O cálice do vinho da fúria do Senhor os lançará não apenas em letargia, de modo que não serão capazes de ajudar a si mesmos ou uns aos outros, mas em um frenesi perfeito, de modo que causarão danos a si mesmos e uns aos outros. Verso 14. Lançarei um homem contra seu irmão. Não apenas suas loucuras bêbadas, mas suas brigas bêbadas ajudarão a arruiná-los. Os homens bêbados são muitas vezes briguentos, e por isso têm aflição e tristeza. Provérbios 23 versos 29 e 30. Então o pecado deles é o castigo deles. Foi assim aqui. Deus enviou um espírito maligno às famílias e vizinhanças, como Juízes 9 verso 23, o que os tornou ciumentos e rancorosos uns com os outros, de modo que pais e filhos andavam juntos pelos ouvidos e estavam prontos para despedaçar uns aos outros, o que os tornava presas fáceis para o inimigo comum. Tendo saído este decreto contra eles, Deus diz: Não terei piedade, nem pouparei, nem terei misericórdia, mas os destruirei, porque não terão piedade, nem pouparão, nem terão piedade, mas destruirão uns aos outros. Veja Abacuque 2 versos 15 e 16. 2 Aqui são dados bons conselhos que, se seguidos, evitariam essa desolação. Em suma, humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Se eles ouvirem e derem ouvidos, isto é o que Deus tem a dizer-lhes. Não sejam orgulhosos. Este foi um dos pecados pelos quais Deus teve uma controvérsia com eles. Verso 9. Deixe-os mortificar e abandonar esse pecado, e Deus deixará cair sua controvérsia. Não sejam orgulhosos. Quando Deus falar com vocês por meio de seus profetas, não se considerem bons demais para serem ensinados. Não sejam desdenhosos, não sejam obstinados, não deixem seus corações se levantarem contra a palavra, nem menosprezarem os mensageiros que a trazem a vocês. Quando Deus se manifesta contra você em sua providência, e por meio deles ele fala, não fique seguro quando ele ameaça, não fique impaciente quando ele atacar, pois o orgulho está na base de ambos. Foi o grande Deus quem falou, cuja autoridade é incontestável, cujo poder é irresistível. Portanto, curve-se ao que ele diz e não seja orgulhoso, como você foi. Eles não devem se orgulhar, pois eles devem promover a Deus e estudar como honrá-lo. Dai glória ao Senhor teu Deus, e não aos teus ídolos, nem a outros deuses. Dá-lhe glória confessando os teus pecados, reconhecendo-te culpado diante dele, e aceitando o castigo da sua iniquidade. Verso 16. Dê-lhe glória por meio de um sincero arrependimento e reforma. Então, e só então, começamos a viver como deveríamos, e com algum bom propósito,
quando começamos a dar glória ao Senhor nosso Deus, a fazer de sua honra nosso objetivo principal e a buscá-la adequadamente. Faça isso rapidamente, enquanto seu espaço para se arrepender continua para você, antes que ele cause escuridão, antes que você não veja nenhuma maneira de escapar. Observe que as trevas serão a porção daqueles que não se arrependerão para dar glória a Deus. Quando aqueles que estavam abrasados pelo calor na quarta taça não se arrependeram, para dar glória a Deus, a taça seguinte os encheu de trevas. Apocalipse 16 versos 9 e 10. O agravamento da escuridão aqui ameaçada é 1. Que suas tentativas de fuga acelerarão sua ruína. Seus pés tropeçarão quando estiverem fazendo toda a pressa que puderem sobre as montanhas escuras, e cairão, e serão incapazes de se levantarem novamente. Observe que aqueles que pensam em escapar dos julgamentos de Deus encontrarão seu caminho intransitável. Deixe-os fazer o melhor possível, eles não podem fazer nada com isso. Os julgamentos que os perseguem os alcançarão. O caminho deles é escuro e escorregadio. Salmo 35 verso 6. E, portanto, antes que chegue a esse extremo, é nossa sabedoria dar glória a Ele, e assim fazer as pazes com Ele, voar para sua misericórdia, e então não haverá ocasião para fugir de sua justiça. 2. Que suas esperanças de um estado de coisas melhor serão frustradas. Enquanto você procura por luz, por conforto e alívio, Ele o transformará na sombra da morte, que é muito sombria e terrível, e a tornará densa escuridão, como a do Egito, quando Faraó continuou a endurecer o coração, o que era uma escuridão que poderia ser sentida. A expectativa dos pecadores impenitentes perece quando eles morrem e pensam em satisfazê-la. 2. Eles devem humilhar-se e envergonhar-se. A prerrogativa do rei e da rainha não os isentará disto. Verso 18. Diga ao rei e à rainha que, por maiores que sejam, devem humilhar-se pelo verdadeiro arrependimento, e assim dar glória a Deus e um bom exemplo para seus súditos. Observe que aqueles que são exaltados acima dos outros no mundo devem humilhar-se diante de Deus, que é mais elevado do que o mais elevado, e a quem reis e rainhas prestam contas. Eles devem humilhar-se e sentar-se, sentar-se e considerar o que está por vir, sentar-se no pó e lamentar-se. Deixe-os humilhar-se, pois de outra forma Deus tomará uma atitude eficaz para humilhá-los. Seus principados cairão, a honra e o poder em que vocês se valorizam e em que vocês confiam, sim, a coroa de sua glória, sua boa ou gloriosa coroa. Quando vocês forem levados cativos, onde estará então o seu principado e todos os seus distintivos? Bendito seja Deus, há uma coroa de glória, que herdarão aqueles que se humilharem, que nunca cairá. 3. Este conselho é reforçado por alguns argumentos se continuarem orgulhosos e sem humildade. 1. Será a dor indescritível do profeta, verso 17. Se não ouvirdes, não vos submetereis à palavra, mas continuardes refratários, não só os meus olhos, mas a minha alma chorará em lugares secretos. A obstinação das pessoas, em recusarem ouvir a palavra de Deus, será de partir o coração para os pobres ministros, que conhecem algo dos terrores do Senhor e do valor das almas, e estão tão longe de desejar que tremem diante os pensamentos da morte dos pecadores. Sua dor por isso era indisfarçável, sua alma chorou, e desprovida de afetação, pois ele escolheu chorar em lugares secretos, onde nenhum olho via, exceto aquele que é todo olho. Ele misturava suas lágrimas não apenas com sua pregação pública, mas também com suas devoções privadas. Não, pensar no caso deles o deixaria melancólico e ele se tornaria um perfeito recluso. Ele ficaria entristecido. 1. Ver seus pecados sem arrependimento. Minha alma chorará por seu orgulho, sua arrogância e teimosia e vã confiança. Observe que os pecados dos outros devem ser motivo de tristeza para nós. Devemos lamentar aquilo que não podemos consertar, e lamentar ainda mais porque não podemos consertar. 2. Para ver sua calamidade sem reparação e remédio. Meus olhos chorarão profundamente, não tanto porque meus parentes, amigos e vizinhos estão em perigo, mas porque o rebanho do Senhor, seu povo e as ovelhas de seu pasto, são levados cativos. Isso deve sempre nos entristecer mais, pelo qual a honra de Deus sofre e o interesse de seu reino é enfraquecido. 2. Será a sua própria ruína inevitável. Versos 19 a 21. 1. A terra será devastada. As cidades do sul serão fechadas. As cidades de Judá ficavam na parte sul da terra de Canaã. Estes serão estreitamente sitiados pelo inimigo, de modo que não haverá entrada ou saída, ou serão abandonados pelos habitantes, e não haverá ninguém para entrar e sair. Alguns entendem isso das cidades do Egito, que ficava ao sul de Judá. Os lugares de onde eles esperavam socorros falharão e eles não encontrarão acesso a eles. 2. Os habitantes serão levados às pressas para um país estrangeiro, para viverem em escravidão.
Judá será levado cativo. Alguns já foram levados, o que esperavam servir para responder à predição, e que o resíduo ainda deveria ser deixado. Mas não. Tudo isso será levado embora. Deus dará um fim completo a eles. Será totalmente arrebatado. O mesmo aconteceu no último cativeiro sob Zedequias, porque eles não se arrependeram. 3. O inimigo agora estava próximo e deveria fazer isso. Verso 20. Levantai os olhos. Vejo a marcha deles, e você poderá, se observar, aqueles que vêm do norte, da terra dos caldeus. Veja quão rápido eles avançam, quão ferozes eles parecem. Diante disso ele se dirige ao rei, ou melhor, porque os pronomes são femininos, a cidade ou estado. 1. O que você fará agora com as pessoas que estão sob seu comando e a quem você deve proteger? Onde está o rebanho que lhe foi dado? Seu lindo rebanho? Onde você pode levá-los agora para abrigo? Como eles podem escapar desses lobos vorazes? Os magistrados devem considerar-se como pastores, e aqueles que estão sob seus cuidados como seu rebanho, do qual são encarregados de cuidar e dos quais devem prestar contas, eles devem deleitar-se com eles como seu belo rebanho e considerar o que fazer para sua segurança em tempos de perigo público. Os chefes de família, que negligenciam seus filhos e os deixam perecer por falta de uma boa educação, e os ministros que negligenciam seu povo, deveriam pensar que ouvem Deus fazendo-lhes esta pergunta. Onde está o rebanho que te foi dado para alimentar? Que lindo rebanho! Está faminto, fica exposto às feras predadoras. Que relato você dará deles quando o pastor principal aparecer? 2. O que você tem a objetar contra a equidade dos procedimentos de Deus? O que você dirá quando ele te visitar nos dias anteriores? Verso 21. Você não pode dizer nada, mas que Deus é justo em tudo o que é trazido sobre você. Aqueles que se lisonjeiam com esperanças de impunidade, o que dirão? Que confusão cobrirá seus rostos quando se descobrirem enganados e que Deus os castiga. 3. Que pensamentos você terá agora sobre sua própria loucura, em dando aos caldeus tal poder sobre você, buscando-lhes ajuda e unindo-se a eles? Assim os ensinaste contra ti mesmo a serem capitães e a se tornarem chefes. Ezequias começou quando mostrou seus tesouros aos embaixadores do rei da Babilônia, tentando-a vir e saqueá-lo. Aqueles que, tendo um Deus em quem confiar, cortejam alianças estrangeiras e confiam nelas, apenas fazem varas para si mesmos e ensinar seus vizinhos como se tornarem seus senhores. 4. Como você suportará o problema que está à porta? As tristezas não te tomarão como uma mulher em trabalho de parto. Dores das quais você não pode escapar nem adiar, extremo das tristezas, e nestes aspectos mais dolorosos do que os de uma mulher em trabalho de parto, que eles não eram esperados antes, e que não há filho homem para nascer, cuja alegria os fará depois serem esquecidos. Punição prevista. Causas da ruína de Jerusalém, 606 AC. 22. Quando disseres contigo mesmo: por que me sobrevieram estas coisas? Então, sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. 23. Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo, as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. 24. Pelo que os espalharei como restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. 25. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. 26. Assim, também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. 27. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Aqui está. Ruína ameaçada como antes, que os judeus irão para o cativeiro e cairão sob todas as misérias da mendicância e da escravidão, serão despojados de suas roupas, suas saias descobertas por falta de roupas superiores para cobri-los, e seus saltos descobertos por falta de sapatos. Assim, eles costumavam lidar com prisioneiros capturados na guerra, quando os levavam ao cativeiro, nus e descalços, Isaías 20 verso 4. Sendo assim levados para um país estranho, serão ali espalhados, como restolho que é levado pelo vento do deserto, e ninguém se preocupa em juntá-lo novamente. Se o restolho escapar do fogo, será levado pelo vento. Se um julgamento não funcionar, outro fará, com aqueles que pelo pecado se transformaram em restolho. Serão despojados de todos os seus ornamentos e expostos à vergonha, como prostitutas que são transportadas. Fizeram aparecer o seu orgulho, mas Deus fará aparecer a sua vergonha, para que aqueles que os amam tenham vergonha deles. 2. Uma investigação feita pelo povo sobre a causa desta ruína.
Tu dirás em teu coração, e Deus sabe como dar uma resposta adequada ao que os homens dizem em seus corações, embora eles não falem. Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu-lhes, Mateus 9 verso 4. Por que vieram estas coisas sobre mim? A questão deve vir ao coração. De um pecador brigando com Deus e se recusando a receber correção. Eles não conseguiam ver que haviam feito algo que pudesse justamente provocar a ira de Deus com eles. Eles não ousaram falar, mas em seus corações eles acusaram Deus de injustiça, se ele tivesse imposto sobre eles mais do que era adequado. Eles procuram a causa de suas calamidades, quando, se não tivessem sido deliberadamente cegos, poderiam facilmente tê-la visto. Ou 2. De um pecador retornando para Deus. Se a qualquer momento surgir apenas um pensamento penitente no coração, dizendo, o que foi que eu fiz? Capítulo 8 verso 6. Por que estou aflito? Por que Deus contende comigo? Deus percebe isso e está pronto para seu espírito para impressionar a convicção de que, sendo descoberto o pecado, ele possa se arrepender. 3. Uma resposta a esta pergunta. Deus será justificado quando falar e nos obrigará a justificá-lo. Portanto, colocará em ordem o pecado dos pecadores diante deles. Eles perguntam, por que essas coisas nos sobrevêm? Deixo saber que tudo se deve a eles mesmos. É pela grandeza das suas iniquidades. Deus não se aproveita deles por pequenas faltas. Não, os pecados pelos quais ele agora os pune são de primeira classe, muito hediondos em sua própria natureza e altamente agravados, pela multidão de tua iniquidade, assim pode ser lido, pecados de todo tipo e muitas vezes repetidos e recaídos. Alguns pensam que corremos mais perigo por causa da multidão dos nossos pecados menores do que pela atrocidade dos nossos pecados maiores. De ambos podemos dizer. Quem pode compreender seus erros? 2. É por sua obstinação no pecado, por estarem acostumados a ele há tanto tempo, que restava pouca esperança de serem resgatados dele. Verso 23. Pode o etíope mudar sua pele, que é por natureza negra, ou o leopardo suas manchas, que estão até tecidas na pele? A sujeira contraída pode ser lavada, mas não podemos alterar a cor natural de um cabelo. Mateus 5 verso 36, muito menos da pele. E é tão impossível, moralmente impossível, recuperar e reformar estas pessoas. 1. Eles estavam acostumados há muito tempo a fazer o mal. Eles foram ensinados a fazer o mal. Eles foram educados e criados no pecado. Eles haviam servido como aprendiz e todos os seus dias fizeram dele um negócio. Era uma prática tão constante que se tornou uma segunda natureza para eles. 2. Seus profetas, portanto, desesperaram de levá-los a fazer o bem. Era isso que eles pretendiam. Eles os persuadiram a parar de fazer o mal e aprender a fazer o bem, mas não conseguiram prevalecer. Eles foram usados por tanto tempo para fazer o mal que era quase impossível para eles se arrependerem, se corrigirem e começarem a fazer o bem. Observe que o costume no pecado é um grande obstáculo à conversão do pecado. A doença inveterada é geralmente considerada incurável. Aqueles que há muito estão acostumados ao pecado se livraram das restrições do medo e da vergonha. Suas consciências estão cauterizadas, os hábitos do pecado são confirmados, alega a prescrição, e é justo que Deus entregue as concupiscências de seus próprios corações àqueles que há muito se recusaram a se entregar à sua graça. O pecado é a escuridão da alma, a sua deformidade, é a sua mancha, a sua descoloração. É natural para nós, fomos moldados nele, de modo que não podemos nos livrar dele por nenhum poder próprio. Mas existe uma graça todo-poderosa que é capaz de mudar a pele do etíope, e essa graça não faltará àqueles que, no sentido de sua necessidade, a buscam sinceramente e a melhoram fielmente. 3. É por seu afastamento traiçoeiro do Deus da verdade e pela dependência de vaidades mentirosas. Verso 25. Esta é a tua sorte, ser espalhado e expulso, você como por linha e medida. Esta será a sua parte nas misérias deste mundo. Espere isso e não pense em escapar dele. É porque você se esqueceu de mim, dos favores que lhe concedi e das obrigações que você está sob mim. Você não tem nenhum sentido, nenhuma lembrança destes. O esquecimento de Deus está na base de todo pecado, pois a lembrança de nosso Criador às vezes é o início feliz e esperançoso de uma vida santa. Tendo-me esquecido, você confiou na falsidade, nos ídolos, em um braço de carne no Egito e na Síria, nas autolisonjas de um coração enganoso. Qualquer que seja a confiança daqueles que abandonaram a Deus, eles acharão que é uma cana quebrada, uma cisterna quebrada. 4. É por sua idolatria, sua prostituição espiritual, aquele pecado que de todos os pecados é o que mais provoca o Deus zeloso. Eles estão expostos a uma calamidade vergonhosa, verso 26, porque foram culpados de uma iniquidade vergonhosa e ainda assim são desavergonhados nela, verso 27.
Eu vi os teus adultérios, a tua fantasia desordenada por deuses estranhos, que estiveste impaciente pela gratificação, e até relinchaste depois disso, até mesmo a lascívia de tuas prostituições, tua imprudência e insaciabilidade nelas, tua ávida adoração de ídolos nas colinas, nos campos, nos lugares altos. Isto é isso para a qual uma desgraça é denunciada contra ti, ó Jerusalém. E muitas desgraças. 4. Aqui está uma exposição afetuosa com eles, no final, sobre todo o assunto. Embora tenha sido considerado quase impossível que eles fossem levados a fazer o bem, verso 23. Ainda assim, enquanto havia esperança, e portanto ele ainda argumenta com eles para levá-los ao arrependimento, verso 27. Ele raciocina com eles a respeito da coisa em si. Não queres ser purificado? Observe que a grande preocupação daqueles que estão poluídos pelo pecado é ser purificados pelo arrependimento, pela fé e por uma reforma universal. A razão pela qual os pecadores não são purificados é porque eles não serão purificados, e aqui eles agem de maneira mais irracional. Não queres ser purificado? Certamente, finalmente, serás persuadido a lavar-te e purificar-te, e assim ser sábio para ti mesmo. 2. Quanto ao tempo. Quando será? Observe que é um exemplo da maravilhosa graça de Deus que ele deseja o arrependimento e a conversão dos pecadores, e pensa que levará muito tempo até que eles sejam levados a ceder. Mas é um exemplo da maravilhosa loucura dos pecadores que eles adiem de vez em quando aquilo que é de tal necessidade absoluta que, se isso não for feito em algum momento, eles certamente serão destruídos para sempre. Eles não dizem que nunca serão purificados, mas ainda não. Eles irão adiá-lo para uma época mais conveniente, mas não podem nos dizer quando será.